capítulo 6, versículos do 1 ao 7. Vamos ler a palavra de Deus, todos acharam? A palavra de Deus diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão, cada um, uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marche todos, 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhe disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão as trombetas à frente da arca. Ele ordenou ao povo: avance, marche ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca. Pai, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Que o Senhor possa ministrar, Senhor, os nossos corações nessa noite. Pai, que a nossa mente possa estar realmente presa agora à Tua palavra, à Tua mensagem, Pai. Para que possamos, Pai, Senhor, nessa noite, Pai, Senhor, ser renovado pela Tua palavra, pela Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, repreende todo mal, toda ação do inimigo, Senhor. Caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai. E que possamos nos render diante de Ti e diante da Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema de hoje, é rendição a Deus no ano de vencer. Então, amados, nós acabamos de ler aqui como seria a vitória de Josué e do povo de Israel diante da primeira batalha que eles iriam enfrentar. É a primeira batalha que eles iriam enfrentar depois de um novo ciclo no povo de Israel. Então, lá em Josué 1:6, o Senhor ele dá uma palavra para Josué. E ele fala assim, seja forte, corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Então, lá em Josué 1, o Senhor ele dá uma palavra profética para Josué, falando, ei, Josué, seja forte, seja corajoso, porque você vai conduzir esse povo para a terra que eu jurei aos teus antepassados. Então, Josué ele tinha essa palavra. Como nós, irmãos, nós temos a palavra profética, que é o ano do vencer nas nossas vidas. Então, nós já temos essa palavra. E aqui, irmãos, nós lemos no texto que o Senhor detalha como será a vitória. Porque quando Deus quer começar algo na sua vida, Ele vai te entregar uma palavra, Ele vai te dizer algo para que você possa colocar os teus pés, sabendo que você tem uma direção dEle para ir à frente. Então, amados, Deus ele descreve aqui como seria essa vitória, mas eu achei muito interessante que Deus fala que depois que o povo se rendeu à vontade dele, teve o grito da vitória. Irmãos, aquele grito entalado na garganta da vitória. Eu não sei se você já esperou algo, você espera um milagre, e esse milagre acontece e você fala assim, consegui, glória a Deus. Eu me lembro, irmãos, há 32 anos atrás, uma final de Copa do Mundo. 1994. Brasil e Itália. A final da Copa do Mundo. Nos pênaltis. Quem é dessa época? Quem estava na frente da TV naquela época, irmãos? Aí, estamos revelando a idade das pessoas.
aqui nessa noite. Irmãos, o Brasil estava diante da TV. Os adolescentes, os jovens não sabem o que foi isso. Quem viveu isso sabe o que eu estou falando. Nós estávamos de frente à TV, com a bandeira do Brasil, e aí Roberto Baggio ia cobrar o pênalti. E ele joga para cima do travessão. E aí todo mundo grita, é tetra. O Galvão Bueno, né, se vocês viram lá, né, e muitas vezes tem esse meme dele ali falando, é tetra, é tetra. Irmãos, o grito entalado saiu. Irmãos, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Era para ficar 40 dias, ficou 40 anos. E aí o Senhor falou, agora que vocês vão se render a mim, quando vocês fizerem o que eu mandar, vocês vão soltar o grito da vitória e as muralhas vão cair por terra. E o que eu quero hoje dizer é que antes da vitória que Deus vai te dar, Ele quer te ensinar sobre rendição. Sabe por que Deus quer te ensinar sobre rendição, irmãos? Sobre você se render? Porque senão você vai falar assim, não, eu trabalhei, eu me esforcei, eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas quando você realmente depende do Senhor, você se rende a Deus referente a uma coisa, sabe quando a vitória vier na sua vida, sabe o que você vai fazer? Você vai se render, você vai glorificar o nome dEle e vai dizer, tudo foi por causa de Ti, Senhor. E a glória é para Ti, Senhor, dessa vitória. Por isso o Senhor trabalha assim nas nossas vidas. Então, irmãos, a palavra rendição vem da palavra se render. E se render é se entregar. Então, irmãos, essa palavra se render, às vezes soa meio desagradável para nós. Não é verdade? Porque assim, quando nós ouvimos assim a expressão, o criminoso se rendeu à justiça. Ou o exército se rendeu diante do outro exército. Isso entoa o quê? É derrota. Quando você se rende, você foi derrotado. Então essa palavra parece que soa meio desconfortável para nós. Mas o Senhor quer que você se renda a Ele nesse novo ano. Para que você comece a aprender a depender dEle nas coisas. Então, irmãos, eu estou aqui para te dizer, antes de você receber a vitória, Deus quer te ensinar. Deus quer te ensinar a que você possa render a Ele. Em todas as coisas, em todas as suas atitudes. E hoje, irmãos, eu quero falar um pouco sobre isso, como aprendemos a se render a Deus. Que é essencial e fundamental para a sua vitória. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu separei 3 pontos para nós conversarmos sobre essa questão hoje aqui. E o primeiro é o perigo da visão natural. Porque no versículo 1 que nós acabamos de ler, fala assim, ó, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Irmãos, a primeira batalha, vamos dizer assim, que aconteceu com o povo, já foi bucha, já foi complicada. Jericó foi o primeiro obstáculo físico após passar o Jordão. Foi a primeira cidade a ser conquistada. Então, Jericó era conhecida como a cidade impenetrável. Por causa do quê? Das suas muralhas. Altas muralhas, irmãos, que dava cerca de 4 a 5 andares de um prédio. Fora que a planície geográfica da cidade era maior, a cidade foi construída sobre um aterro. Então, era altíssima essas muralhas. E além de ser alta, elas tinham 2 metros de profundidade e era dupla ainda. Então, a palavra fala que existiam casas, porque a prostituta Raabe estava ali nos muros,
porque ela abrigou os israelitas que foram lá ver como que era a cidade. E depois os israelitas tiveram que descer por uma janela no muro. Então, era algo impenetrável essa cidade. Era complicado demais penetrar nessa cidade. Fora a localização, que visual era excelente. A altura dela, as pessoas, o exército, eles conseguia ver de longe os seus inimigos, os sentinelas, porque naquela época eles tinham sentinelas que ficavam em cima do muro, observando, vamos ver se os inimigos estão chegando, porque quando os inimigos estiverem chegando, eles já soavam as trombetas na cidade, e o exército já se preparava em cima do muro, já tinha os pessoal lá com arco e flecha. Irmãos, era dessa forma. Então era uma cidade bem preparada para a guerra, para se proteger. E além disso, irmãos, Jericó era conhecida a cidade das palmeiras, sabe por quê? Porque lá tinha água doce, água potável, e aí próximo das suas plantações. Então, irmãos, a cidade ela podia ficar fechada, porque tinha água, e através da água eles conseguiriam ter a comida. Porque uma das táticas naquela época, então tá bom, a cidade se fechou, o exército vai ficar do lado de fora, uma hora eles vão ter que sair para comer, uma hora eles vão ter que sair para beber água, e aí nós pegamos eles. Não ia acontecer isso com Jericó. Porque eles tinham tudo lá dentro da cidade. E eu não sei, irmãos, nesse novo ano, o ano do vencer, eu não sei qual é o obstáculo que você está passando. Eu não sei o Jericó que você já começou esse ano passando. Eu não sei o Jericó que você vai enfrentar nesse ano. Mas saiba que você vai precisar se render primeiramente a Deus, a palavra dEle. Porque Deus fala a Josué, seja forte, seja corajoso, porque logo na frente ia ter um Jericó, ia ter uma cidade fortificada, e você precisa penetrar essa cidade. E aí você precisa ter muito cuidado com a sua visão natural. O perigo da visão natural, ela não deixa você confiar em Deus. Falta de confiança. Então, irmãos, cuidado com os cenários fortes que tiram a sua confiança. Cuidado com que aquilo que você está vendo, aquilo que você está escutando, na roda de pessoas que você está. Porque isso te dá uma visão natural, que você não vai chegar naquilo que Deus tem para a sua vida. Cuidado com isso, e a palavra de Deus fala: guarde, contudo, guarde o teu coração, pois dele procede as fontes de vida. Guarde primeiro o teu coração. Então tem coisa que não é para você mais olhar, nem querer ficar sabendo, porque muitas vezes as pessoas são curiosas, nós somos curiosos, irmãos, nós queremos saber o que está acontecendo, que fim está dando. E isso te dá uma visão natural, que você não consegue enxergar aquilo que Deus te prometeu. Então, a confiança é um ingrediente essencial para que você se renda. Porque se você não confia, você não vai se render totalmente. Irmãos, o exemplo é no casamento. A primeira evidência que um casamento não está bem e pode se acabar é a falta de confiança dentro de um relacionamento. E aí nós pegamos casais, parece que não são uma só carne. São duas pessoas que moram dentro de um lugar só. E a Bíblia diz que agora vocês se tornarão uma só carne. Então, se fazer mal para um, vai fazer mal para outro. E parece que dentro da casa é uma guerra. Parece que tem dois espiões dentro da casa. Já assistiu aqueles filmes, né, que o casal era casado e os dois eram espiões e nenhum sabia disso?
E tem crente assim. Tem casamento assim, irmãos. Dentro da igreja. E aí um fica investigando o outro. Meu, deixa eu ver o que ele está fazendo. Ah, não, eu não vou me render, não. Eu não vou dar um passo para trás. Porque se eu der um passo para trás, ela vai querer avançar mais do que eu. Ou ele da mesma forma. E aí fica dentro de um lar dessa forma. E aí eu te pergunto, esse relacionamento, esse casamento, está bem? Não está. Por quê? Não tem confiança. A confiança não deixa você se render. Se você não confia em Deus, você não vai se render a Ele. E a minha pergunta é: como confiar em Deus? Sabe como? Conhecendo Ele melhor. A intimidade gera confiança. Então você precisa conhecer mais a Deus, buscar mais o Senhor, orar mais, ler a palavra, saber o que agrada o coração de Deus, o que está na palavra de Deus para que você possa seguir. Intimidade. Aí você vai saber como Deus pensa. Irmãos, e aí trazendo de novo para o casamento, irmãos. Quando há intimidade, você conhece a pessoa com quem você está casado. Aí eu vou dar um exemplo, né? A coisa não foi boa durante o dia. Aí o marido pisa no limiar da casa, assim, da porta para dentro. Aí a mulher já faz o raio-x, né? Está tudo bem? Aí a resposta dos homens, tá? E ela fala, não tá. Já sabe, irmãos. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. E o nada para ela é tudo. Você responde nada, ela falou, não, aconteceu tudo. Por quê? A confiança gera, a intimidade gera confiança. Tem intimidade. Então, se renda à visão de Deus nesse ano de vencer. Mas uma outra coisa, irmãos, que nos impede é o medo. Quando nós temos uma visão natural, automaticamente já vem esse medo. E o medo nos impede de se render a Deus. Por quê? O medo paralisa. Josué, ele não questionou a Deus dizendo, meu, Senhor, não dá, olha a cidade. Irmãos, eu falei sobre a cidade aqui, como ela era. O Josué podia ter começado a questionar, não, Senhor, se nós chegarmos perto, eles já vão com soldados, eles vão atirar alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Não dá, Senhor. Josué não teve medo, porque o Senhor já tinha orientado, seja forte, seja corajoso, vai para cima, avance. E o medo, ele quer nos paralisar. E hoje de manhã eu comentei, meu Deus, olha a direção que Josué recebeu. E ele foi transmitir ao povo. Eu não sei se ele precisava passar numa terapia depois, porque eu acredito que o povo deve ter questionado. Não, Josué, não dá. Eles vão nos matar. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Vai vir um lá com uma lança, vai dar no nosso coração. Sei lá o que esse povo falou, mas eu acredito que falou, irmãos. Porque muitas vezes é difícil. Né? Aqui, muitas vezes, nós vamos mudar esse púlpito do lugar. As pessoas, mas por quê? Qual é a visão bíblica para isso? Por que a cor das paredes é preta e não é branca ou rosa? E eu acredito, Josué foi realmente forte, corajoso e não teve medo, porque se nós ouvir algumas coisas que as pessoas falam, irmãos, nós não vamos avançar, nós não vamos crescer.
Então o medo quer nos paralisar. Uma pessoa com medo, ela fica paralisada diante da situação, ao ponto de não se render a Deus. E aí nós aprendemos que quando nós se chegamos a Deus, o amor lança fora todo medo. Por isso que esse lugar aqui, irmãos, aonde nós nos reunimos, irmãos, é muito importante você estar aqui, porque quando você está aqui, você recebe um abraço do irmão, você está junto com os irmãos, o amor de Deus é manifestado, e aí todo medo é lançado para fora. Quando você participa de um LGF, você está junto com os irmãos, todo medo é lançado fora, por causa que o amor lança fora todo medo. Então não ande sozinho, esteja junto conosco, esteja firme, junto com os irmãos. Então, irmãos, Deus deu uma promessa, mas não deixe a visão natural te paralisar através do medo. E o segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês é não olhar para as nossas limitações. Não olhe para as suas limitações, irmãos. Porque no versículo 2 que nós lemos, diz assim: então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei, os seus homens de guerra. Então note que o tempo ali do verbo é entreguei, passado. Então para Deus, a vitória já era um fato consumado. Deus já falou, eu já entreguei para você, Josué, Jericó. E as minhas limitações? O Senhor já te entregou a vitória no ano de 2026. É o ano do vencer. É uma palavra profética para a sua vida. Mas, irmãos, muitas vezes a nossa limitação pode ser a nossa sabedoria. A nossa sabedoria não deixa olhar aquilo que Deus prometeu. Porque, irmãos, muitas vezes a nossa sabedoria fala assim, eu tenho razão. E eu não sei se vocês já conversaram com pessoas que elas têm toda a razão. É difícil, né, irmãos? Você vai aconselhar, você vai falar, mas eu sei, é assim que faz, é assim não sei o quê, tal. Muitas vezes nós vamos discipular pessoas, aconselhar pessoas, e aí você só faz aquela cara de paisagem, porque a pessoa sabe de tudo. Dá quase vontade de você falar assim, ó, ora por mim, porque eu estou precisando. E acontece isso, irmãos. Porque a razão da pessoa não deixa ela se render a Deus. E ela não consegue ver a vitória. E aí a pessoa fala, não, a minha experiência de vida foi assim, assim, assim. A minha sabedoria é essa. E aí, a sua sabedoria te limita naquilo que Deus quer fazer. E muitas vezes você fica sempre no mesmo. E aí, sabe o que acontece, irmãos? Tem momentos que Deus coloca o Jericó, a cidade de Jericó, na sua frente. Aonde não tem sabedoria militar, nem estratégia humana, não tem dinheiro, não tem ninguém que possa te ajudar, somente Deus. Como eu descrevi aqui, Jericó, ninguém podia fazer nada pelaquele povo. E tem momentos que vai ser assim na sua vida, que você vai olhar e falar assim, é só Deus pode me ajudar. Irmãos, Jesus, Ele provou, Ele venceu a morte, Ele venceu a gravidade, Ele andou sobre as águas, Ele venceu a lei da matéria, multiplicou os pães. Jesus
venceu a lei da medicina, ele curou pessoas. Ele venceu a lei dos religiosos, ele amou pessoas, ele venceu a escassez. Ele falou: Pedro, ó, estão cobrando nossos impostos aqui, vai lá no rio, pega 2 peixes, lá vai ter 2 moedas, pega um peixe, lá vai ter 2 moedas, alimenta, vai lá e paga o meu imposto e o teu. Jesus, ele se rendia a Deus, mesmo sendo Deus. Ele se rendeu, irmãos. Ele ia orar, ele buscava a Deus. Ele falava para os seus discípulos: fico aqui que eu vou para a montanha, eu vou orar, eu vou ter um tempo com o Pai. Então, quando isso acontece, Deus humilha a sua sabedoria, permitindo coisas de fora acontecer. E muitas vezes você perde o seu controle. Ah, Deus permite? Permite. Para que você possa realmente se render diante dele. Mas o orgulho também pode ser uma limitação tua. Porque o orgulho também não te deixa você render. Porque, irmãos, não queremos admitir que somos criaturas. Nós queremos ter o controle de todas as coisas. E o orgulhoso, ele não ouve ninguém, irmãos. O pastor Samuel sempre fala, né? Aquele que diz que não é orgulhoso, já é orgulhoso, porque já está falando. O orgulhoso, ele, em meio à dificuldade, ele não pede ajuda, ele não é ensinável, ele não reconhece os seus erros, ele sempre está certo, ele é independente, ele não gosta de prestar contas, é o orgulhoso. E cuidado com isso, porque Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle de tudo, então não queira ser Deus. E essa é uma essência de Satanás, porque Satanás falou isso lá. Ele quis ser igual a Deus, melhor do que Deus, e caiu. E chegou lá e falou para Eva: ó, come do fruto, porque se você comer, você vai ser igual a ele. Nós não somos deuses, irmãos. Então, cuidado com o seu orgulho. Irmãos, A.W. Tozer disse: o motivo pelo qual ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente, é que você ainda não chegou ao fim de si mesmo. Ainda tentamos meter o bedelho no trabalho de Deus que Ele realiza em nós. Sabe por que ainda tem muita angústia dentro de você? E aí você vê que as coisas estão caminhando muito, muito lentamente. Sabe por quê? Porque você ainda não se esvaziou de si mesmo. Você ainda não se rendeu totalmente a Cristo. E o Senhor te chama hoje. Nós já estamos chegando, né, no final do mês de janeiro, mas essa é uma chave para a sua vitória, para o ano de 2026. Aprenda a se render a Deus. E o terceiro ponto que eu gostaria de falar hoje aqui: não fazer as coisas do seu jeito. Irmãos, Deus foi claro com Josué. No versículo 3 fala: marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Façam isso durante 6 dias. Então, a instrução foi simples. Josué atravessa o Jordão. Lá no acampamento em Gigal, ele e o povo estava ali acampado. O Senhor fala com ele. A distância dava entre 2 quilômetros até a cidade de Jericó, do acampamento até Jericó. Então, eles faziam esse trajeto aí em 30 minutos, mais ou menos. E quando chegava na cidade, a orientação de Deus é: você vai
marchar sem fazer nada uma volta, que dava em cerca de 800 metros a 1 quilômetro para fazer esse trajeto em redor da cidade. Depois você volta para o acampamento. Faça isso durante 6 dias. Depois, no 7º dia, você faz o mesmo trajeto. Ao invés de você dar uma volta, você vai dar 7 voltas. E na 7ª volta, você vai tocar as trombetas. E quando o som da trombeta for longo, vocês vão dar um grito e as muralhas vão cair por terra. Essa foi a instrução. Irmãos, a estratégia de Deus muitas vezes parece ilógica. Irmãos, eu descrevi aqui o que eram as muralhas, como era Jericó. Irmãos, só um povo rodear, depois gritar e as muralhas caem por terra. É milagre. Só Deus poderia fazer isso, só Deus pode fazer isso. Mas os soldados estavam prontos. Depois de atravessar o Jordão, os soldados estavam assim prontos. Vamos. O Senhor falou para ir ser forte e corajoso, então é para nós lutar. E quando nós lutarmos, Deus vai fazer. E Deus fala, opa, não é para usar as armas. É só para marchar. Então o povo pronto para lutar e o Senhor manda marchar. O que o Senhor quis ensinar? Aprenda a se render à minha ordenança. Aquilo que eu estou dizendo. Então, irmãos, eu consigo entender aqui, não fazer as coisas do nosso jeito, é nós aprender a ouvir a voz de Deus. E Josué ouviu a voz de Deus. E você não vai se render se você realmente não escutar a voz de Deus. Aquilo que Deus quer. Então entenda. Entenda aquilo que Deus já falou contigo. E se Deus ainda está em silêncio, Ele vai falar contigo. Para você tomar a decisão certa. Mas só se mova com essa direção de Deus. Não pelos seus sentimentos ou conceitos errados. Irmãos, muitas vezes, irmãos, tem coisas que é lógica, né, irmãos, que não é da vontade de Deus. Então, irmãos, um segredo aqui para você tomar uma decisão correta. Essa decisão que você vai tomar vai te afastar de Deus. Então não é Deus que quer isso. Essa decisão que você vai tomar é contra a palavra de Deus. Então está fora de cogitação isso. É lógico, irmãos. Irmãos, uma vez teve um culto aqui, um jovem, ele reconciliou com o Senhor Jesus, porque estava afastado. Ele chorou aqui, e aí na quarta-feira eu encontrei ele no LGF. Ele falou, pastor, foi tremendo, me reconciliei com o Senhor. E aí logo nessa semana, hoje na quarta, eu recebi um telefonema de uma empresa, e você contratado, tal. Pastor, o que tu acha? Aí eu perguntei, tá bom, como que é esse trabalho e tal. Ele explicou, pastor, só uma coisinha. Eu não vou conseguir mais ir para o culto e nem para o LGF, hoje é minha última vez. Eu falei, meu irmão, você estava lá no pecado, você estava destruído, Jesus te resgatou, e agora vem uma proposta dessa e você fala que é a proposta de Deus. Cuidado com isso, irmãos, coisas que vão te afastar do caminho. Aí tem pessoas que querem assim, não. O que importa é ser feliz, né, irmãos? É isso que as pessoas falam. Mas assim, não está dando mais certo o meu casamento com a minha esposa, então eu arrumei uma outra pessoa, pastor. Você sabe, né? O que importa é ser feliz. Quê? Deus quer que o seu casamento, uma família seja destruída para que você seja feliz? O quê?
Essa não é a vontade de Deus. Ah, mas o jovem aí quer casar. E aí fala, pastor, eu tô numa seca assim terrível, pastor. Eu preciso casar. Vai orar, vai buscar a direção para ver se é a pessoa correta. E aí me vem aqui, pastor, eu quero uma direção. Será que é de Deus? E tal, e pá, e vem. Tá bom, e a pessoa é aqui da igreja? É, não é? Está servindo a Jesus? Não. É assim, só tem um problema só, pastor. Na sexta e no sábado, assim, não dá para muito nós vindo aqui no NetST, no More Life, porque ela vai assim nas baladas, assim, à noite, assim. Eu falei, beleza, meu irmão, você está aqui na igreja e ela está lá, no bailão. E aí você quer uma resposta se é de Deus ou não é? Pastor, eu fui e comprei meu carro, 60 prestação e tal, é de Deus. Mas eu vou ficar 5 anos sem dar o dízimo, porque eu queria saber se é de Deus. Irmão, tem coisa que já vai... Só fala, Espírito Santo me fala que Ele vai te falar. Tem coisas que... Tá aí, irmãos. Se você tem um relacionamento com Deus... Você sabe que não é da vontade dele. Está fora da palavra, vai te afastar. Cuidado com isso. Então Deus falou a Josué e trouxe instruções claras. Vai lá, faça isso. Então se render é obedecer. Então você sabe, irmãos, quando você está se rendendo a Deus. Sabe por quê? Quando você sabe, porque você está obedecendo. Você está deixando Ele controlar a situação. Porque se você não estiver se rendendo, sabe o que muitas vezes nós vamos fazer? Nós vamos insistir numa situação, nós vamos manipular a situação e não deixamos Deus trabalhar. Nós queremos dar os palpites para Deus. Oh, Deus, faça isso, é melhor assim. E aí você começa a manipular a situação, então você não está se rendendo a Deus. E hoje você precisa aprender sobre isso. Se renda a Deus nessa noite. Porque se você não se render a Cristo, infelizmente, irmãos, você vai se render ao caos. Então, eu acabo de enxergar aqui nesse texto que nós lemos que a obediência de Josué foi imediata, irmãos. Então, irmãos, ele viu anos Moisés orientando o povo, mas o povo não se rendia. E agora, irmãos, Josué aprendeu, o povo aprendeu e obedeceu. Então, nessa noite que você venha a se render à estratégia de Deus, marche com obediência, porque para o seu Jericó, no ano de 2026, você precisa se render a Deus. Você precisa de rendição a Deus. Porque a vitória pertence ao Senhor. Mas a marcha, a obediência, o marchar, pertence a você, pertence a mim. Nós temos que fazer isso, irmãos. E aí, irmãos, por último, nós queremos, sabe fazer o quê? Não queremos obedecer, porque Jericó é complicado. É impenetrável. A situação está difícil. Então vamos se desviar. Mas entenda, se você se desviar de Jericó, esse inimigo sempre vai estar atrás de você, na sua retaguarda. Se o povo de Israel falar assim, não, Jericó está muito difícil, Deus não tem poder sobre isso, vamos passar essa cidade, deixa. Lá na frente tem a cidade de Ai, é mais tranquila para administrar, é mais tranquila para nós vencermos. Irmãos, se vocês lerem o que aconteceu logo após,
eles venceram, as muralhas caíram, eles tomaram a cidade de Jericó. Quando chegou na cidade de Ai, eles não obedeceram. Irmãos, eles foram derrotados na próxima cidade. Porque não se renderam àquilo que Deus tinha. Então, tem coisas que você vai precisar resolver nesse ano de 2026. Tem coisas que você vai precisar encarar e se render a Deus. Então, para a nossa conclusão, irmãos, tem uma frase que eu tirei de um livro, Uma Vida com um Propósito, que diz assim, ó: render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. Nada mais funciona. Então grave isso. Grave isso no seu coração. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. Nada mais funciona. E você precisa aprender isso. Então, irmãos, o povo, ele ficou 40 anos no deserto. 40 anos. Sabe por que eles ficaram 40 anos? Porque eles não aprenderam a se render a Deus. E o culpado não foi Moisés. O culpado não foi Josué. Então não adianta você hoje falar assim, não, o culpado é minha família, o culpado é minha esposa, o culpado é a igreja, o culpado é aquele outro. Não. Se você não aprender a se render a Deus, você pode ficar muito tempo nessa situação. E hoje Deus quer te libertar. Deus quer mudar a sua vida. Irmãos, e um exemplo que eu gostaria de dar para encerrar. Nós estamos hoje num período que nós temos o Uber. Nos ajuda, né? Se formos depender do transporte público, é difícil se locomover na nossa cidade. E nas cidades grandes também está assim. E aí você vai no seu aplicativo, você chama o carro para te levar em tal localidade. E aí você entra nesse carro e você confia que esse motorista desse aplicativo vai te levar no lugar que você pediu. E aí você entra no carro, se você está lendo uma mensagem, você continua, você só entra, só vai. Por que você não entra na vontade do Senhor e confia nele? Coloque Jesus no volante. Porque, irmãos, nós queremos ter o domínio. Nós queremos dirigir o carro. E falamos, Jesus, fica ali. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Mas hoje a proposta é, você precisa se render a Deus. Então, para se render a Deus, você vai ter que trocar. Falar, Jesus, toma o controle. Toma o volante. Conduz a situação. Mas não queira ligar o seu GPS, tá? Porque Jesus, ele sabe de tudo. Ele sabe a hora de virar. Ele sabe onde tem um buraco. Ele sabe onde tem a curva. Ele sabe a hora de diminuir a velocidade. Ele sabe onde tem uma lombada. Ele sabe de tudo. Então entregue o volante para o Senhor nessa noite. Mas quando você entrega o volante, não fique falando. Porque muitas vezes nós estamos dirigindo e tem uma pessoa do lado. Olha a lombada, olha o carro, olha isso, olha aquilo. Não quero falar, irmãos. Irmãos, deixe Jesus conduzir a sua vida.
Coloque ele no banco de motorista. E fique tranquilo. Ele sabe de todas as coisas. Não tenha medo de nada. No controle de Jesus, nada vai ficar descontrolado. Orientados por Cristo, você enfrenta qualquer situação. Então, a nossa posição hoje, diante de Deus, é se render. Não tem outro caminho. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Cristo Jesus. Mas, irmãos, esse é um exercício que nós temos que fazer. Nem que fosse 50 vezes por dia, se é necessário. Você fala assim, não, opa, Jesus, lembrei, é o Senhor que está no controle. Eu te entrego a minha vida. Eu te entrego essa situação. Porque, irmãos, nós queremos pegar o controle de novo, irmãos. Nós queremos dirigir